Jeremias capítulo 51. O poder e a queda da Babilônia. Assim diz Yahvé, o Senhor: Vede, eis que farei levantar uma ventania arrasadora que se abaterá contra a Babilônia, contra o povo de Lebe-Camai, Caldeia. Eis que mandarei estrangeiros à Babilônia com o propósito de peneirá-la como trigo e arruinar toda a sua terra. No dia do seu desfavor, virão exércitos e atacarão de todos os lados. Que o flecheiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupeis os seus jovens guerreiros, exterminai completamente o seu exército. Caiam, pois, mortos sobre o solo dos caldeus, mortalmente feridos, permaneçam estirados nas ruas. Porquanto Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Mas a terra dos babilônios está repleta de culpas perante o Santíssimo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua malignidade, porque esse é o tempo da vingança de Yahvé. Ele lhe retribuirá conforme o seu merecimento. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Ela embriagou toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por esse motivo perderam o bom senso e tornaram-se loucas. De um momento para outro caiu a Babilônia e ficou completamente arruinada. Lamentai por ela. Buscai o melhor bálsamo para a sua ferida. Talvez ela ainda possa ser curada. Nosso grande desejo era ter curado Babilônia. Todavia, ela não pode ser curada. Deixai-a, pois, e cada um vá para a sua terra. Porquanto seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. E Yahvé trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, pois, e anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Afiai bem vossas flechas, preparai os escudos. Eis que Yahvé despertou o espírito dos reis medos, porque o seu intento contra a Babilônia é destruí-la totalmente. Afinal, esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Erguei, portanto, o estandarte de guerra, o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforçai a guarda, posicionai as sentinelas, preparai as ciladas de guerra. Eis que o Eterno executará cabalmente o seu plano, o que advertiu todos os habitantes da Babilônia que faria. Ó, tu que vives junto a muitas águas, e está rica de tesouros. Eis que teu fim é chegado, a hora em que serás exterminado. O Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos jurou por si mesmo: com certeza a encherei de homens, como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre ti. Ora, foi Deus quem criou e formou a terra mediante o seu poder. Estabeleceu o mundo todo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu supremo entendimento. Sob o poderoso som dos seus trovões, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se ergam desde os confins da terra. O Eterno produz relâmpagos para a chuva e faz com que os ventos se movam a partir de seus depósitos e varram a terra. Ora, todo ser humano é falto de discernimento e bom senso, absolutamente ignorante. Assim como todo ourives é envergonhado pela própria imagem que esculpiu. Suas imagens, entalhadas com arte, são enganosas e inanimadas. Nelas não há fôlego de vida. Sendo assim, tais joias são inúteis, objetos de escárnio. Quando, pois, chegar o dia do juízo sobre elas, serão aniquiladas. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de tudo o que há. E Israel é a tribo de sua propriedade e herança. Yahvé, Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Tu, Babilônia, eras meu martelo de guerra, o meu poderoso esmagador nas batalhas. Contigo em minhas mãos despedaçarei fortes nações, por teu intermédio destruirei grandes reinos. Contigo farei em pedaços o cavalo vigoroso e seu cavaleiro valente. Por teu intermédio despedaçarei a carruagem de guerra e o guerreiro que a conduz corajosamente. Por meio de ti, destruirei o homem e a mulher, despedaçarei o velho e o jovem, exterminarei o rapaz e a moça. Contigo despedaço o pastor e o rebanho,
por meio de ti, esmago o lavrador e os bois. Contigo em minhas mãos aniquilarei reis, governadores e oficiais. Perante vossos olhos atônitos, retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem nas terras dos babilônios toda a malignidade que cometeram em Sião. Garante Yahvé. Eis que estou contra ti, ó montanha destruidora, tu que destróis a terra inteira, afirma o Senhor. Estenderei meu braço forte contra ti, e farei com que te transformes em um monte calcinado. Nenhuma pedra será cortada para servir de pedra angular, nem mesmo para um simples alicerce, porquanto estarás arruinada para sempre. Palavra de Yahvé. Erguei, pois, um estandarte na terra. Fazei soar plenos pulmões o chofar, a trombeta, entre todas as nações. Preparai as nações para o grande combate contra a Babilônia. Que sejam convocados e consagrados imediatamente todos estes reinos: Urartu, Ararate e Mini, Armênia, Askenaz. Nomeia, pois, um oficial escriba, um comandante. Enviai sobre ela cavalos de guerra, como um enxame de gafanhotos. Consagrai contra a Babilônia todas as nações, os reis medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porquanto cada um dos desígnios de Yahvé está firme e decidido contra a Babilônia, a fim de fazer da terra dos babilônios um monte de escombros, sem que haja quem possa habitar em tal desolação. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permaneceram nas fortalezas, desfaleceu-lhes os ânimos e as forças. Tornaram-se semelhantes a mulheres. Estão em chamas as suas moradas, todas as trancas de seus portões foram arrombadas. Parte um emissário ao encontro de outro correio, e o mensageiro sai logo após outro entregador de mensagens, com a missão urgente de comunicar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi incendiada e seus soldados estão absolutamente aterrorizados. O inimigo capturou as passagens do rio, ateou fogo, a vegetação seca dos pântanos, e os soldados babilônios ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor, o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: a filha, cidade de Babilônia, é como uma eira, terreno limpo onde se pisa o trigo, e a época da colheita logo chegará para ela e seus habitantes. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto desprezível, como o monstro marinho. Nos tratou, encheu a sua barriga com nossos mantimentos e comidas finas, e então nos vomitou. Que toda a violência cometida contra nós e nossos filhos seja cobrada da Babilônia, exclamam os cidadãos de Sião. Que nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, brada Jerusalém. Pelo que assim declara Yahvé a Jerusalém: eis que defenderei a tua causa e vingarei a tua vingança sobre todas as malignidades que sofrestes. Secarei o mar da Babilônia e extinguirei suas fontes de água potável. A Babilônia se tornará um amontoado de escombros, um lugar onde apenas os chacais viverão. Será objeto de escárnio e horror, uma terra onde ninguém consegue habitar. Todo o seu povo ruge como leões novos e urram como os filhotes de felinos. Entretanto, quando estiverem loucos de fome, eu mesmo lhes oferecerei um banquete e permitirei que se embriaguem, a fim de que, tontos de alegria, caiam em um sono do qual jamais acordem. Eu os conduzirei como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Do mesmo modo como Sesaque, um tipo de Babilônia, foi invadida e capturada de surpresa, aniquilada de uma hora para outra toda a glória da terra. Assim a Babilônia se tornará objeto de pavor entre todas as nações. Eis que o mar se levantará sobre toda a Babilônia, suas grandes ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades ficarão completamente arrasadas, uma terra árida, sem vida e vazia, um lugar onde ninguém consegue habitar. Eis que castigarei a divindade chamada de Bel na própria Babilônia, e retirarei de dentro da sua boca o que ele tragou. Nenhuma nação jamais confiará qualquer pedido a Bel, e então a muralha da Babilônia cairá. Saí do meio da Babilônia, ó povo meu, deixe-a, e salve cada um a sua própria vida da inflamada ira de Yahvé.
Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir por toda a terra. Porquanto acontecerá a partir de um determinado ano que surgirão uma série de boatos, e no próximo ano mais balelas e notícias ameaçadoras ocorrerão por toda a terra, focos de violência, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que punirei severamente as imagens de esculturas idolatradas em toda a Babilônia, e haverei de humilhar e envergonhar a terra dos babilônios, e todos os seus jazerão traspassados no centro da cidade. Então os céus e a terra, com tudo quanto neles há, se regozijarão por causa do que ocorreu com a Babilônia, pois do norte exterminadores a atacarão impiedosamente. Assevera o Senhor. Eis que a Babilônia cairá por causa dos assassinatos que cometeu contra Israel e devido aos massacres que empreendeu contra muitos povos em toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide, pois, depressa. Não permaneçais um só momento. Ide, lembrai-vos com devoção de Yahvé, vosso Deus, em terras distantes. Pensai com carinho em Jerusalém. E havereis de comentar. Estamos envergonhados, pois fomos insultados e desonrados. Eis que a humilhação cobriu o nosso rosto, porquanto estrangeiros invadiram os lugares santos do templo, a casa do Senhor. Portanto, dias virão, declara Yahvé, quando castigarei seus ídolos feitos em imagem de escultura, e por toda a tua terra os muitos feridos gemerão. Ainda que a Babilônia subisse ao céu, e ainda que a parte elevada de sua fortaleza fosse reforçada, assim mesmo exterminadores viriam da minha parte para atacá-la e destruí-la, afirma o Senhor. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus um ruído horrível de grande destruição. Porquanto Yahvé está arrasando a Babilônia e silenciando sua arrogante e poderosa voz. Bramam as ondas do inimigo como muitas águas revoltas. Ouve-se o alarido de seus exércitos. Afinal, eis que o exterminador veio sobre ela, sobre a grande cidade de Babilônia, e seus guerreiros estão cativos. Já estão despedaçados todos os seus arcos, pois Yahvé é Deus de retribuição, e ele, de fato, retribuirá perfeitamente. Embebedarei seus príncipes, sábios, governadores, magistrados e todos os seus demais líderes e guerreiros, e cairão em profundo sono, do qual jamais acordarão. Assegura o rei, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Concluindo, assim diz Yahvé dos Exércitos. O muro largo da Babilônia está no chão, absolutamente caído, e todos seus altos portões serão incendiados. Os povos trabalharão em vão, e as nações se fatigarão, produzindo apenas mais combustível para as chamas. O livro profético no Eufrates. Esta é, pois, a palavra que o profeta Jeremias comunicou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando ia com Zedequias, rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o responsável pelo acampamento. Então Jeremias escreveu em um sefer, rolo livro, todas as calamidades que haviam de sobrevir à Babilônia, a saber, tudo quanto foi registrado em relação ao povo babilônio e suas terras. E Jeremias recomendou a Seraías: quando chegares à Babilônia, cuida, pois, para que leias em alta voz todas estas palavras diante do povo. E dirás assim: ó Yahvé, prometeste que destruirias este lugar, para que nem ser humano nem animal consiga nele viver, pois se tornaria em ruínas e destroços para sempre. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra, e o lançarás na direção do meio do rio Eufrates, e dirás: deste mesmo modo, como vistes afundar o livro, Babilônia igualmente será submergida, e jamais conseguirá se levantar por causa da desgraça que eu trarei sobre ela. E todos os seus habitantes muito sofrerão. Aqui se encerram as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Jerusalém é invadida e arrasada. Zedequias tinha 21 anos quando foi aclamado rei e governou durante 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amital Bate Imiarro, de Liviná, Amutal, filha de Jeremias. Este Jeremias era cidadão de Libna.
Mas Zedequias agiu de modo reprovável em relação à palavra do Senhor, do mesmo modo como procedeu Jeoaquim. A ira de Yahvé havia, então, sido insistentemente provocada em toda Jerusalém e Judá, de tal maneira que ele teve que castigá-los, afastando-os da sua presença e enviando-os ao exílio. No 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, atacaram violentamente a cidade de Jerusalém, sitiaram-na e ergueram muralhas de ataque ao seu redor. Deste modo a cidade ficou totalmente cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Então, quando chegou o 9º dia do 4º mês, o estado de fome entre o povo era desesperador, pois já não havia absolutamente nada que pudesse servir de alimento. E aconteceu que uma brecha no muro da cidade foi aberta pelo inimigo. O rei e todos os soldados fugiram, abandonando a cidade durante a noite, caminhando na direção do Jardim Real, pela porta que fica entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cuidadosamente cercando toda a cidade. Foram para Arabá, o vale do Jordão. Contudo, os babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias na planície de Jericó. Todos os seus guerreiros, apavorados, se separaram dele e se dispersaram. E Zedequias foi capturado e levado perante o rei da Babilônia, em Ribla, nas terras de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos e, da mesma forma, matou todos os nobres e chefes de Judá. Em seguida cegou os olhos do rei Zedequias e o acorrentou. Então o rei babilônio o conduziu para a Babilônia e o manteve cativo até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem chamado Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que serviu o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Ele incendiou a casa de Yahvé, o templo do Senhor e o palácio real, como também todas as casas de Jerusalém, incluindo edifícios públicos e as belas casas de pessoas importantes na cidade. E o exército babilônio, sob o comando desse capitão da guarda imperial, colocou abaixo todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã expatriou para a Babilônia como cativos alguns dos mais pobres, e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos, outros operários e aqueles que, previamente, haviam passado para o lado do rei da Babilônia. Contudo, Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres e insignificantes da terra para viverem trabalhando como lavradores em suas vinhas e campos. Os babilônios fizeram em pedaços as notáveis colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze, o grande tanque que ficavam no templo do Senhor, e saquearam todo o bronze e o transportaram para a Babilônia. Da mesma maneira, levaram para sua pátria as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios sagrados da casa de Yahvé. O comandante da guarda imperial levou embora consigo os copos, os pratos para carregar brasas, as demais bacias, todas as vasilhas pequenas, os candelabros, as vasilhas para recolher cinzas e as de queimar incenso, as tigelas para recolhimento do sangue dos sacrifícios e até as colheres. Todos os objetos de arte e demais utensílios feitos de ouro, ele os levou apenas por seu peso em ouro, e o que era de prata simplesmente como prata. Quanto às 2 colunas, ao tanque e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo de suas bases, que o rei Salomão mandara construir para a casa de Yahvé, o peso e o valor do bronze de todos esses objetos eram inestimáveis. A altura de cada uma dessas colunas era de 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. E havia sobre ela um capitel, um remate de bronze, e a altura de cada capitel era de 2 metros e 25 centímetros de altura. E era ornamentada com uma peça entrelaçada, adornada com esculturas em forma de romães de bronze em volta, tudo feito com o bronze da melhor qualidade. A outra coluna, com suas romães, era igual. E podia-se contar 96 romães nos lados, as romães todas sobre a rede ao redor. Somavam um total de 100 unidades. Então o capitão da guarda tomou como prisioneiros Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, o sacerdote adjunto,
e os 3 oficiais e guarda de honra das portas do templo. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial maior, que tinha todos os guerreiros sob sua responsabilidade, e mais 7 conselheiros reais que haviam permanecido na cidade, além do chefe dos escrivães do exército, que registrava o povo da terra, e mais 60 de seus assessores que foram encontrados na cidade. O capitão e o comandante da guarda, Nebuzaradã, prendeu todos eles e os entregou ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, nas terras de Ramate. Assim Judá foi para o exílio, longe de sua terra. Este é o número dos prisioneiros que Nabucodonosor expatriou. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 cidadãos de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus, mandados ao cativeiro pelo capitão da guarda imperial, Nebuzaradã. E assim naquela época, ao todo, foram desterrados e levados ao cativeiro 4.600 judeus. Libertação e honra de Joaquim. No 37º ano da deportação do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodá, ou Amel-Marduk, homem do deus Marduk, tornou-se rei da Babilônia durante o 1º ano do seu reinado, eis que decidiu libertar Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. Em seguida, agiu com misericórdia e gentilmente o convidou para ocupar a posição de honra mais elevada dentre todos os demais reis que estavam com ele na Babilônia. E assim foi permitido a Joaquim tirar as suas roupas comuns de prisioneiro e vestir as suas próprias roupas de nobre. E até o final da vida fez as suas refeições na companhia do rei. O rei da Babilônia concedeu ainda a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte.